Olá, amigos e amigas, eu sou a Ju. Convido a todos para mais um momento de reflexão. O tema escolhido para hoje é Allan Kardec e o Espiritismo. No dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, uma cidade da França, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de um juiz católico, senhor Jean Baptiste, e de uma dona de casa chamada Jeanne. Aos 10 anos, foi enviado pelos pais para estudar na Suíça, em um instituto fundado e mantido pelo pedagogo Pestalozzi, e foi aí que encontrou sua vocação para ser professor. Quando voltou à França, instalou-se em Paris e, em algum tempo depois, começou a lecionar. Ministrava aulas de matemática, física, química, astronomia, anatomia e francês. Como o salário de professor era pouco, passou a reforçar a renda, escrevendo gramáticas e aritméticas, pequenas peças teatral e também a administrar contabilidade de pequenas companhias de teatro. Num desses teatros eram realizados espetáculos muito em voga em meados do século XIX, com uma mistura de magnetismo e experiências elétricas e mecânicas, e o professor assistia a alguns desses shows com atenção e prazer, uma vez que acompanhava a evolução das ciências, que pareciam prontas para explicar o funcionamento do mundo, da vida e do além. Quando as mesas girantes ficaram famosas na França na década de 1850, o professor Rivail tinha uma explicação pronta para o fenômeno. Curioso sobre os mistérios da hipnose, do sonambulismo, do magnetismo e da eletricidade, ele dizia que os corpos reunidos geravam uma força eletromagnética extraordinariamente forte, capaz de movimentar objetos. Mas em 1855, quando conheceu o fenômeno pessoalmente, ficou impressionado. Percebeu que a explicação não era tão simples e então elencou uma nova hipótese, a de que a realidade visível não é a única que existe. Consta que ele falara: entrevi naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. E o professor, dedicado à observação das ciências, um verdadeiro cientista, se viu diante de perguntas que, seguindo sua intuição, mereciam resposta. Há ou não uma força inteligente? Eis a questão. Se essa força existe, o que é? Qual será a sua natureza e sua origem? Está além da humanidade? Em contato direto com a senhora Pleine Maison, que comunicava-se com o além, observou incansavelmente suas atividades e comunicações, e com a ajuda de mais 3 garotas que também recebiam mensagens do mundo dos mortos, fazia a ela perguntas como: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Durante 20 meses, o professor dedicou as horas vagas a entrevistar 10 diferentes espíritos, e ele se apresentava todas as terças-feiras na casa da referida senhora,
com novas perguntas, ou as mesmas, para cruzar e checar as respostas. O professor Rivail não tinha mediunidade. Aliás, foi ele quem cunhou o termo médium para definir os intermediários entre os espíritos e os seres humanos. Nessa altura, ele já ampliara sua hipótese, dizendo que espíritos são tão reais quanto o mundo microscópico e as forças físicas invisíveis, como a lei da gravidade. Seu trabalho seguiu o método científico, sendo firme e criterioso no que tange a aceitação do fenômeno, como contato com as almas desencarnadas, só aceitando quando as hipóteses de fraude, alucinação e influência de outras pessoas tivessem sido descartadas. As mensagens do além só poderiam ser consideradas confiáveis se fossem espontâneas e confirmadas por médiuns que não se conhecessem entre si. O professor Rivail alegava ter tido a oportunidade de entrevistar alguns espíritos. Como um deles, o mais recorrente, era o que se apresentava com o nome de Zéfiro. Foi ele quem disse ao professor que o conhecia de outras encarnações, quando Rivail era um sacerdote druida chamado Allan Kardec e morador da Gália na época do imperador Júlio César. Como Rivail não queria assumir a autoria da coleção de respostas, preferia se apresentar apenas como codificador e editor, e também queria diferenciar seu trabalho pedagógico dessa nova vertente de pesquisa, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Sobre Kardec e o Espiritismo, são atribuídas ao psiquiatra Dr. Alexandre Moreira Almeida as palavras: Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica racional e baseada em fatos observáveis das experiências espirituais. Desenvolveu todo um programa de investigação dessas experiências, ao qual deu o nome de Espiritismo. Das experiências que foram observadas e investigadas, das comunicações que foram codificadas seguindo critérios científicos, Kardec estabeleceu os princípios da doutrina espírita. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos e não de Kardec. Com isso digo que não existe espiritismo kardecista. Ao encerrar essa apresentação, deixo o convite. Acompanhe os próximos vídeos. O tema do próximo será o que é ser espírita. Inscreva-se no meu canal, conheça mais vídeos. Gostando do vídeo, curte e compartilha com teus amigos. Luz e paz a todos, sempre, com muita fé e coragem.